Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC Concursos. Eu sou o professor João Kleber e estarei ministrando a disciplina de Informática Básica. Bom, na aula 2 do nosso módulo bancário, a gente vai falar sobre questão de redes de computadores, que é algo muito importante, principalmente levado em conta a questão da pandemia, que automatizou alguns processos e que transferiu para a internet, vários serviços para disponibilizar ao cidadão. Então, entender esse assunto é primordial para que você consiga ter uma melhor pontuação, principalmente na disciplina de informática, que também está um pouco atrelado às atualidades também, tá? Então, sem mais delongas, vamos ver o que cobra sobre o conceito de redes de computadores, tá bom? Bom, o que é uma rede de computadores? Rede de computadores, se eu fosse falar para você na forma técnica, é um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos individuais. Tá, é muito técnico e a gente precisa ter um mapa mental para lembrar na hora da prova. Então você precisa entender o seguinte, que redes de computadores são dois ou mais dispositivos interligados. Então, repetindo, uma rede de computadores são dois ou mais dispositivos interligados. Lembre-se, não preciso que seja computador. Eu posso ter, por exemplo, um smartphone que esteja conectado a uma câmera ou que esteja conectado ao meu relógio. Aqui eu tenho uma rede de computadores, porque eu tenho dois dispositivos, Então, lembre-se, para existir uma rede de computadores, não fica só focado em computador, notebook, servidor. Eu tenho que ter dois dispositivos ou mais conectados, beleza? Outra coisa que é importante, para existir uma rede de computadores, eu não preciso obrigatoriamente ter acesso à internet, gente. Até porque, por exemplo, vou pegar o meu celular e aqui o meu smartwatch. Eu não preciso ter internet para comunicar aqui. Eu só preciso de ter o Bluetooth. E o Bluetooth não tem necessidade de ter internet. Como também, vamos supor, depois que você for aprovado no seu concurso, seja ele qual for, você vai fazer o churrasco da aprovação. Lá, com certeza, vai ter uma caixa da JBL e você vai conseguir mandar as fotos. Que isso, professor? Você vai conseguir mandar a música que você gosta. Então, ali, eu não preciso ter internet. Simplesmente, eu posso ter acesso ao meu smartphone com aquela caixa via Bluetooth. Entendemos o conceito de rede de computadores? É importante também saber como identificar um dispositivo na rede, tá? Então, o dispositivo na rede, deixa eu apagar aqui. Ele pode ser identificado de duas formas, tá, turma? Ele pode ser identificado pelo endereço lógico, como ele também pode ser identificado pelo endereço MAC. O que é endereço lógico? É o famoso IP, tá? Tudo na vida, tem uma identificação. Por exemplo, nós, seres humanos, temos uma identificação. Eu tenho CPF, eu tenho título de eleitor. Um computador ou qualquer dispositivo que conecta na rede também tem identificação. E não é única, assim como nós. Nós temos certidão de nascimento, carteira de trabalho. Então, existem várias coisas para nos identificar. Passaporte, Então, os dois que você precisa saber para o seu concurso público é o endereço IP e o endereço MAC. O endereço IP é algo lógico, tá? Ele muda. Mas por que ele muda? Por exemplo, eu estou na LAC nesse presente momento, conectado à rede Wi-Fi dela. Então, eu vou ter uma atribuição de IP. Se eu chego na minha casa, eu vou conectar no Wi-Fi da minha casa, eu vou ter um outro IP. Se eu estou no meu outro vínculo empregatício, eu vou ter outro IP. E assim por diante. Na faculdade, no shopping, em qualquer lugar. Então, pense comigo, se eu estou fazendo, por exemplo, um monitoramento, eu quero fazer um rastreamento, eu não consigo utilizar o endereço IP, porque ele muda dependendo da localidade. Por isso tem uma outra identificação que é cobrada, que é o endereço MAC. O endereço MAC é algo físico. Então, independente do local que eu esteja, se eu estou na LAC, se eu estou na faculdade, se eu estou no governo, se eu estou no shopping, eu vou ter o mesmo endereço MAC. E outra, independente do país, tá? Ou da localização geográfica. Eu posso estar nos Estados Unidos, eu posso estar na Rússia, em Cuiabá, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, o endereço MAC vai ser o mesmo. Outra coisa que pode ser cobrada sobre a identificação, eu vou até colocar um slide branco aqui para vocês, que é a questão de IP. Ele pode te perguntar, tá, se o IP é válido ou não. E aí eu sei que é um pouquinho de algo técnico, mas me acompanha aqui que vocês vão entender.
Isso aqui é um exemplo de IP. Como que eu sei que esse IP é válido? Simples. Todo IP, e isso falando de IPv4, tá, turma? IPv4, porque nós temos IPv4 e nós temos IPv6. O IPv6, ele não cobra a questão técnica do jeito que eu estou falando aqui, tá? Porque o IPv6 ele vai trabalhar com uma grande quantidade de dígitos e é praticamente, humanamente, né, impossível você digitar, mas o IPv4 é tranquilo, dá para trabalhar. Então ele trabalha com 4 octetos, um octeto, 2 octetos, 3 octetos, 4 octetos. Os octetos são separados por ponto. Então, primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Beleza? E a outra regrinha é o seguinte, que o número tem que estar entre 0 a 255 para ser válido. Aqui está entre 0 a 255? Tá. Aqui está entre 0 a 255? Também está. Aqui está entre 0 a 255? Também está. E aqui está entre 0 a 255? Também está. Então, logicamente, que esse IP aqui é um IP válido. Agora, se eu tiro aqui o 10 e coloco 300, ou, na verdade, qualquer coisa acima de 255, já estaria errado. Então, esse aqui é o macete para saber se o IP é válido, tá? E aí você pode ter, como eu posso explicar, uma alternativa e você faça essa divisão. Então, um octeto tem que ter ponto, outro octeto tem que ter ponto, outro octeto tem que ter ponto, outro octeto. Beleza, primeira regra 4, foi atendida? Foi. Segunda regra, tem que estar entre 0 a 255. E é isso que você precisa saber para a sua prova, tá? Depois que a gente entendeu a questão de identificação, chega o momento da gente entender sobre protocolos. Com certeza, vocês já ouviram falar ou já comentaram com vocês que a internet, né, as redes de computadores, é uma terra sem lei, onde as pessoas podem fazer o que bem entendem. E isso não é verdadeiro. E por que não é verdadeiro? Porque as redes de computadores, existe uma lei, né, que são chamados de protocolo. Assim como no mundo real nosso, por exemplo, nós temos lá uma lei de trânsito. A gente tem que respeitar aquela lei de trânsito, correto? A gente tem uma lei ambiental. A gente tem que respeitar aquela lei ambiental. E quando se trata sobre o uso de computadores ou equipamentos que utilizam as redes, você tem protocolos. E o que é protocolo? Coloca no seu mapa mental que é uma lei. Né? E o que é uma lei? Uma normativa do que você tem que fazer. Então, os protocolos seguem, né, para o que as pessoas podem fazer e também como os fabricantes têm que desenvolver aplicações seguindo aquele conceito. Pegando esse mesmo raciocínio de lei, nós possuímos, né, aqui no Brasil, um conjunto de leis que permite, né, normalizar, dar ordem e progresso para o nosso país, que é a Constituição Federal. Dentro da questão de rede de computadores, nós temos a nossa CF, que é chamado de TCP/IP. Então, toda vez que alguém falar, o TCP/IP, então ele está falando do conjunto de protocolos. E CF nada mais é que o conjunto de leis, né, que serve para dar um norte, né, no uso e na transmissão e comunicação de informações entre dispositivos. Então, essas duas coisas é um pouquinho mais técnico, concordo, mas vamos entender. Eu tenho o protocolo, que é uma lei específica. Tá? Eu tenho o conjunto de protocolos, que é o TCP/IP, que é a Constituição Federal. Beleza? Vamos adiante. Dentro das redes de computadores, isso é bom, tá? Nós tivemos uma atualização. Por exemplo, todo mundo reclama que a Constituição Federal ela está defasada, né? Porque, se eu não me engano, ela é de 1988, então 33 anos atrás, idade de Cristo. Né? E o que acontece? O modelo TCP/IP foi o primeiro inventado. Só que o que acontece? Ele era muito geral, ele não era muito detalhista, ele não conseguia trabalhar com todas as camadas, né, as aplicações, de forma resumida. De forma resumida não, de forma detalhista, né, para entender. Por isso, o que os cientistas da computação fizeram? Bom, vamos pegar esse modelo, né, e vamos criar um modelo melhor, mais detalhado, né, porque aqui está muito resumido. E aí eles criaram um modelo
OSI. Para facilitar o teu entendimento, eu quero que você leia o inverso. E isso vai facilitar muito na hora da sua prova. Porque o modelo OSI foi inventado por nada mais, nada menos que a ISO. E tudo que fala sobre ISO, né? A ISO 9001, ISO 9000, parará. O que te passa na cabeça quando a gente fala assim, ó, esse produto tem certificação ou selo ISO? Significa padrão de certificação, padrão de qualidade, credibilidade, correto? Então, o modelo OSI, ele foi testado, praticado, né, foi detalhado para melhorar a comunicação e melhorar o entendimento sobre redes de computadores. E como que pode cair isso em concurso público, professor? Simples. Caiu uma questão até bem como é que fala? Bem inocente, né? Mas a pessoa que talvez não tenha noção, não tenha estudado a aula do professor João Kleber, tenha errado essa questão. Falou-se bem assim, ó. Com a evolução dos computadores, com o grande uso de equipamentos, foi necessário ter que modernizar o conjunto de protocolos TCP/IP para um novo modelo, né? E dentro desse novo modelo, estava lá na alternativa modelo Wi-Fi. E aí muitas pessoas marcaram o Wi-Fi porque imagina o seguinte, realmente todo mundo utiliza o Wi-Fi. Não, mas o Wi-Fi é um meio de comunicação. E nós estamos falando de protocolos, que são leis. Só existem dois tipos de leis, TCP/IP e o modelo OSI. Então o modelo OSI é a evolução do modelo TCP/IP. Então veja como faz a diferença a gente estudar, se preparar para um concurso. Como a gente está utilizando várias coisas ao mesmo tempo e não sabe nem para que serve, a gente vai falar, deve ser isso. E se deve ser, você poderia perder, né, a sua vaga, né, e consequentemente perder a sua aprovação. Então, se falar sobre TCP/IP foi o primeiro inventado e o modelo OSI é o padrão atual, mais moderno. Tudo bem? Bom, entendemos então os conjuntos de protocolos. Chegou o momento, turma, da gente entender quais são as leis, né? Da mesma forma que você vai estudar qualquer tipo de concurso, você não vai estudar a Constituição Federal inteira, né? Assim espero. Você pega leis específicas, artigos, incisos específicos, correto? Quando você trata sobre rede de computadores, é a mesma coisa. Então, quais são os protocolos que eu preciso saber, professor João Kleber, para sair bem no concurso? Então, o primeiro, o HTTP. Para que serve esse protocolo? Para navegar na internet. Então, toda vez que ele fala o seguinte, ó, preciso navegar na internet, eu preciso utilizar um sistema, uma solução que navegue na internet, você está utilizando o HTTP. Aí você fala assim, mas eu vi que quando eu acesso o site da LAC, ou eu acesso o site do Google, ou entre outras, do governo, está escrito HTTPS. O que significa, professor? Bom, lembre-se de uma coisa, e isso é importante não só na parte de navegação, mas como também na parte de segurança da informação. Infelizmente, nós trabalhamos com a pior raça do mundo, que somos nós mesmos, os seres humanos. Então, as pessoas utilizam as ferramentas, às vezes, para denegrir, para roubar dados e informações. Então, o que os cientistas precisaram criar? Um HTTP, só que agora com segurança. E aí, por isso que é HTTP e tem o S aqui no final. O HTTP, ele é seguro porque possui um certificado digital. Professor, o que seria isso? É o seguinte, quando você vai fazer uma transferência, imagine que você vai vender um carro ou um veículo. Você precisa, né, pegar o seu documento, ir lá no documento de transferência e no cartório. Chega no cartório, você tem que reconhecer firma como vendedor e a outra parte tem que reconhecer firma como comprador, correto? Esse processo é de autenticação. Por quê? O cartório, qual que é a figura, qual que é a ideia do cartório? Não é só registrar, é dar legitimidade de fé. E é isso que acontece quando você utiliza um site que seja HTTPS ou um sistema. Existe uma empresa, né? Existem várias empresas hoje no Brasil. A gente pode colocar o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Serpro, CertSign, entre outras, né? Que permite certificar. Ele cria uma lista, ó, esse site aqui é confiável, você pode acessar tranquilamente. E aí ele gera um certificado digital que garante, né, que a fonte, garante a autenticidade. Beleza? Então, se perguntar para vocês,
Como que eu faço para navegar na internet? Então você pode utilizar HTTP ou pode utilizar HTTPS. Qual que é a diferença dos dois? Um é seguro, logicamente que é o HTTPS, mas ele pode te perguntar na prova. Por que o HTTPS é seguro? Aí você coloca lá, certificado digital. É aquele cadeadinho que fica lá na barra de navegação, beleza? Bom, e aí, entendemos essa parte de navegação. Outra coisa que pode ser cobrada é a questão da porta. Tá? O que é a porta? É assim, ó, quando você vai fazer qualquer tipo de cadastro, eu posso passar o meu nome, né, João Kleber da Costa, como também posso passar uma identificação via numérica, né, que é o meu CPF. O protocolo é a mesma coisa, eu posso ter o nome do protocolo HTTP, como eu posso ter uma identificação numérica, que é no caso a sua porta. Então, por exemplo, se você está utilizando um site que utiliza a porta 80, ele está navegando de forma normal, padrão. Se eu estou utilizando um site, por exemplo, com a porta 443, eu estou navegando de forma segura. E sempre, então um exemplo aqui, ó, 192, que é um IP, ponto 68.10.100, 2.443. Então significa que ele está navegando de forma segura. Se eu estivesse utilizando a porta 80, eu estava utilizando de forma geral, beleza? Eu até coloquei isso aqui porque eu já pego um gancho, né? O que é o DNS? O DNS ele é o conversor de nome para domínio. Não sei se vocês sabem, mas o computador ele não entende letras, não entende texto. Então, quando você, por exemplo, digita lá lacconcursos.com.br, o teu computador ele entende uma identificação somente, que é o IP. Então, vamos imaginar, tá? Esse não é o IP da LAC, que LAC concursos.com.br. Quando você digita lá no seu navegador lacconcurso.com.br, ele vai converter. Quem que vai converter? DNS. Esse cara que é texto para IP. Isso a todo momento. Então, hoje, por exemplo, se o DNS para de funcionar, que algumas vezes acontece, o que acontece? Você não tem acesso à internet porque você está digitando texto. Se você lembrar, lógico que é humanamente impossível você lembrar todos os IPs, até porque a gente tem uma dificuldade do psicológico do ser humano. A gente tem dificuldade com trabalhar com números, né? Então, se você digitar, por exemplo, o IP, vai funcionar o seu navegador. Então, aí o que você tem que fazer? Você tem que configurar o servidor de DNS. Por padrão, a gente configura o servidor do Google, né? Mas as operadoras de telefonia, por exemplo, vamos pegar Vivo, Claro, NET, né? E entre outras, quando você coloca a internet na sua casa, através do modem, né? Que ele pega o sinal da internet analógico e transforma em sinal digital, dentro daquele modem já é configurado automaticamente um servidor DNS. Então, se aquele servidor DNS parar de funcionar, o que acontece? Você não acessa a internet porque ele não vai aceitar texto, só vai aceitar IP. Beleza? Então, próxima é o SMTP. O SMTP é só pegar o S que é de send e o M de message, né? Então, envio de mensagem. É ele que é responsável por enviar e-mail. Tudo bem, turma? E DHCP, que também é muito importante, tá? O DHCP ele é responsável pela geração de IPs de forma aleatória, tá? Então, de forma dinâmica e aleatória. Então, o que acontece? Eu vou abrir aqui um slide para vocês. Deixa eu apagar aqui. Vou falar que nem meu pai fala, né? Quem é das antigas e utilizou internet de escada. Alguém se lembra? Não. Eu cheguei a usar bem pouquinho, lá no finalzinho de 98, né? O que acontece? Para a gente conectar na internet, a gente tinha que colocar várias informações, informação de provedor, informação de usuário e senha, um monte de coisa, né? Configurar o IP que a gente ia conectar para funcionar. Então, hoje não. Hoje, como é que funciona quando você navega na internet? Você vai, né? Conecta na rede Wi-Fi, já está liberado. Se for cabo, você espeta o cabo dentro do seu notebook, do seu computador pessoal, e ele já está liberado. Só que, na hora que você conecta o cabo ou conecta o Wi-Fi, existe um protocolo muito importante, que é o chamado de DHCP,
que ele faz? Ele pega a informação, vou chamar de PC, tá? Mas pode ser celular ou qualquer outro dispositivo. Pega a informação, então você solicita para o DHCP. E o DHCP ele funciona como se fosse um porteiro. Ele fala, cara, crachá. E ele passa uma identificação, ele gera... Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da LAC Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso, você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da LAC Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso Personal Coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$ 15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$ 40 e também tem um cargo, tem o Personal Coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, o Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$ 15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa,
com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno. Né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essas aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique lá